Bom, quando a gente fala de uso racional de antibióticos, nós temos que estar atentos e muito preocupados. Nós temos uma figura aqui, numa publicação de 2014, numa revista que fala sobre a resistência dos antimicrobianos. Vejo que em 2050 o mundo pode ter como principal causa de morte dos seres humanos, ali totalizando 10 milhões de pessoas, pela resistência a antimicrobianos. Vejam que realmente nós temos que estar muito preocupados quanto a esse uso indiscriminado de antibióticos. É um risco de saúde pública mundial e nós temos que estar muito preocupados. E nós, como profissionais, e aqui em nome da Behringer, nós temos um total interesse que a população realmente saiba que nós estamos tentando fazer a melhor forma de utilização possível de antibiótico nos animais quando se faz necessário. E por que esse uso racional de antibióticos, né? Se a gente for imaginar que uma primípara, em casos de mastite, é lógico que isso vai depender do agente, ela pode ter uma taxa de cura de 80%, só dela sair da primeira lactação para a segunda lactação, a taxa de cura cai 15%. Se nós temos lá um histórico de casos clínicos e CCS alta, cai 25% essa taxa de cura. Bom, aqui um outro dado mostrando que nós temos lá um indivíduo que não tem histórico, a taxa de cura bacteriológica pode chegar a 87%, e só desse indivíduo ter um histórico naquela lactação, a taxa de cura cai para 52%. Então percebam, mais uma vez, que o uso racional de antibióticos está totalmente relacionado ao indivíduo. Quando a gente pensa em uso racional de antibiótico, eu vou tentar mostrar aqui uma árvore decisória que pode nos ajudar na tomada de decisão dos tratamentos, né? Como eu disse lá anteriormente, a terapia seletiva e o uso racional de antibiótico, ela se faz presente somente em casos leves e moderados. Casos graves, nós temos que seguir para um protocolo de tratamento. Agora, para casos leves e moderados, primeira coisa, nós temos que ter os dados, nós temos que ter uma gestão dos nossos dados. E aí, o que a gente tem que avaliar? Como é que está a CCS desses indivíduos? É a primeira vez que esse indivíduo na lactação teve uma CCS elevada? Ou não? Eu tenho CCS elevada e tenho vários históricos de casos clínicos. Ou eu tenho uma cultura e trata-se de um agente de difícil taxa de cura. Ou eu estou com a lactação avançada e estou com esse indivíduo vazio. Então, são alguns parâmetros e alguns dados que nós temos que avaliar para nos ajudar na tomada de decisão. Por exemplo, se nós temos lá um indivíduo que tem uma CCS de 3, 4 meses elevada, nós temos um histórico que é um agente com baixa probabilidade de taxa de cura, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar algumas decisões. Ou eu vou descartar o leite desse animal até que volte à normalidade, ou eu vou lá inativar o quarto mamário, ou eu vou antecipar a secagem, ou eu vou segregar essa vaca. Então, se nós temos lá a avaliação dos dados e a gente percebe que nós temos uma baixa probabilidade de cura, nós podemos tomar algumas decisões que não sejam a utilização aí de antibióticos, né? Principalmente por esse conceito de uso racional. Agora não, nós temos lá um indivíduo que, por exemplo, está com 130 dias de DEL, não teve nenhum caso clínico de mastite na lactação. Então esse indivíduo ele tem uma probabilidade de cura elevada. Agora, se eu não tenho condição de fazer cultura na fazenda, nós vamos fazer um protocolo às cegas, né? Nós poderíamos acertar, mas também tem que ficar claro que nós poderemos errar. Se a gente estiver diante de um Streptococcus uberis ou um Staphylococcus aureus, onde a terapia estendida ela se faz necessária, e a gente fizer 2, 3 dias de antibiótico, nós não teremos uma taxa de cura satisfatória. Então, tem que ficar claro aqui nesse momento que se a gente vai fazer um tratamento numa fazenda observando os dados, excelente, mas se a gente não tem cultura e a gente vai fazer um tratamento às cegas, nós poderemos ter acertos e também poderemos ter erros, né? Agora não, nós temos lá como fazer cultura na fazenda. Aí sim a gente segue para um conceito também racional, imaginando os indivíduos aí conforme as suas seções, seja indivíduos do gênero aí dos estafilococcus, ou dos streptococcus, ou dos gram-negativos.
E aí, entendendo essas seções, nós temos aqui um diagrama, né, adaptado de 2003, onde tem uma escala comparativa desses agentes contagiosos ou de agentes ambientais. Então, quanto mais à esquerda, nós falamos lá que esses indivíduos são contagiosos. E aí sim, representados pelos Streptococcus agalacti, muito contagioso, Staphylococcus aureus, Corynebactério, Mycoplasma, por exemplo, né? E quanto mais à direita, são agentes mais ambientais. E aí a gente pega aqui Escherichia coli, com caráter ambiental exclusivo, ou um Streptococcus ubris, que tem um caráter ambiental forte, mas não deixa de ter também um pouco de caráter contagioso. Então nós temos que entender como é que estão esses agentes patogênicos para tomar algumas decisões, né? Bom, e por que a gente fala de agentes refratários no uso racional de antibiótico, né? Não faz o menor sentido a gente tratar esses agentes aqui representados aqui pela Troperella, Proteus, leveduras ou a própria prototeca, que é um problema de saúde pública humana por se tratar de uma zoonose, porque são infecções crônicas e de agentes totalmente refratários, com a mínima chance de cura. Então, nós podemos estar lá diante de um quadro de Cândida, por exemplo, um fungo, que nós estamos dando antibiótico e esse animal não vai responder. Então, o uso racional, nós temos que identificar qual que é o agente patogênico para tomar a decisão do tratamento, né?